Nós já estamos chegando quase ao encerramento dessa jornada bonita, dedicada à meditação sobre a misericórdia do Senhor, celebrando o domingo da Divina Misericórdia. Um encontro, um momento de amor vivido por uma religiosa, tendo a graça de ver o seu Senhor, assim como Maria Madalena, pôde presenciá-lo, vivo e ressuscitado. E aquela mulher, contemplando o Senhor, pôde nos deixar um sinal bonito da sua presença entre nós, capaz de nos levar não somente a reconhecê-lo, vida nova em nossas vidas, mas acima de tudo, um rosto amoroso que se interessa por cada um de nós. E então Santa Faustina nos disse que, olhando para o Senhor, da sua divina imagem, ela via brotar dois grandes raios que nós chamamos de água e sangue, aquilo que identificaria a igreja, o batismo, que nos marcaria como filhos e filhas de Deus, a Eucaristia, que nos sustentaria na missão de bem, e então ganharia ali a forma por excelência da igreja, que teria como sua cabeça e condutor Jesus Cristo nosso Senhor, aonde o corpo dessa igreja, banhado pela água que purifica, regenera, mas acima de tudo identifica e forma a unidade, que é o batismo, uma igreja sustentada pela força amorosa do nosso Deus, que através da Eucaristia partilhada, o próprio corpo do nosso Senhor, que nos daria a coragem, a ousadia e tudo aquilo que necessitássemos para poder marcar o mundo com essa força milagrosa, poderosa, mas uma força capaz de ser reconhecida a partir de pequenos sinais, a força da misericórdia. Então essa é a igreja que nós queremos hoje refletir um pouquinho, a igreja da misericórdia. Vale recordar, como já dizia o padre Valmir, que o Papa Francisco, no início do seu pontificado, ele conclamou toda a igreja para celebrar um ano da misericórdia. E então, durante aquele ano, nós tivemos a oportunidade de meditar sobre a misericórdia. Não sei se nós tivemos a oportunidade de praticar a misericórdia, mas refleti-la, sem dúvida, nós refletimos bem. Colhendo um pouco o convite que o padre Valmir me fez, e olhando para essa tarde quente de Araguaína, depois do almoço gostoso que vocês partilharam, procurando não adormecer ninguém com as minhas palavras, eu procurei trazer um modo, por vezes ali jocoso, para poder falar sobre a igreja da misericórdia. E a imagem que eu gostaria de utilizar com vocês para refletir sobre a igreja da misericórdia, ou quais são os ingredientes que nós precisamos para construí-la, é como as mães e as avós. Quem é mamãe, quem é avó aqui, levanta a mãozinha. Muito bem. A mãe ou a avó que já fez um bolo em casa, levanta a mãozinha. Muito bem, oh, coisa boa, né? Deu até fome, né? 4 horas, está na hora de tomar um café com bolo. Pois bem, procurando trazer essa reflexão e construir a igreja da misericórdia, nós vamos aqui elaborar um grande momento onde nós poderemos voltar em nossos lares e com a mãe e com a avó fazer um bolo gostoso. Vamos chamá-lo de o bolo da misericórdia, né? Muito bem. Ora,
Para fazer a Igreja da Misericórdia, assim como uma mãe ou uma avó se prepara para fazer um bolo para o café da manhã ou da tarde da família, tem um ingrediente fundamental que não pode faltar. O que é necessário para a gente poder fazer um bolo? Fale para mim. Oi? Uma coisa, aquela que a gente tem que ter. Pode ter ovo, se não tiver, a gente frita, né? Farinha, não é? Farinha. Deixa eu ver se eu trouxe a farinha aqui, viu? Eu acho que eu trouxe. Não, esse aqui é outra coisa, espera aí. Tá igual a bolsa da avó mesmo, né? Opa, trouxe farinha. A farinha, para fazer o bolo do café da tarde, é fundamental. A farinha, como ingrediente para a Igreja da Misericórdia, é necessária. Por quê? Assim como a farinha é essencial em qualquer bolo, o comprometimento é a base para construir uma igreja misericordiosa. O comprometimento dos membros da comunidade para com os ensinamentos de misericórdia e compaixão é fundamental. Então, o primeiro ingrediente utilizado para o bolo de casa e para construir a Igreja da Misericórdia é a farinha, que é o comprometimento. E por isso iniciei dizendo: o ano da misericórdia conclamado pelo Papa nos levou a refletir sobre essa força que identifica toda a igreja, mas será que essa reflexão nos levou ao comprometimento, que é ingrediente fundamental para fazer da igreja uma igreja de fato misericordiosa, não somente nos seus documentos, mas na ação de cada batizado e batizada? Conhecemos o nosso Senhor, aonde, brotando dos evangelhos, as suas ações, modos com que ele se colocou diante daqueles que pecou, agindo misericordiosamente ao ponto de acolher, transformar o acolhido, apontar o caminho diferente pelo qual ele precisaria percorrer, mas antes de tudo, ele estaria já totalmente sereno e no amor reconhecido, não mais pelo pecado vivido, mas sim agora pela nova identidade recebida. O comprometimento com a Igreja da Misericórdia nos leva a assumir os ensinamentos do Senhor e a vivê-los sem medo, numa ousadia, aonde o que vem primeiro não é a lei ou o rigor, mas o desejo de identificar o mundo com o mesmo amor com que o meu Senhor me identificou. Primeiro ingrediente para o bolo, a farinha, para construir a Igreja da Misericórdia, o comprometimento. Ora, estou fazendo como a vovó, viu? Estou lendo aqui, porque uma boa receita é escrita e muito bem seguida. Então, nós temos o segundo ingrediente, muito bom, porque quando a farinha é colocada na panela ou na vasilha, logo em seguida, a vovó, e atenção, a gente coloca primeiro os ingredientes secos, para depois ir para os ingredientes molhados, não é verdade? Então, o primeiro ingrediente foi a farinha, e o segundo? Oi? Oi? Fermento? Não, menina, nunca fez um bolo na vida, né? O segundo é açúcar. Ora, está aqui, para quem tem diabetes, né, Padre Valmir? Um pouquinho só. Depois da farinha do comprometimento, nós temos o ingrediente para construir a Igreja da Misericórdia, o segundo. No bolo vai o açúcar,
na Igreja da Misericórdia vai a empatia. Ora, a empatia adoça as relações entre os indivíduos, permitindo que as pessoas se coloquem no lugar do outro, entendam suas lutas e sofrimentos e atuem de forma a aliviar as suas dores. Ora, no tempo da pandemia, nós ouvimos muito essa palavrinha, a empatia. Precisamos de empatia. O mundo que se esfriou, que se fechou por causa de uma pandemia, precisa de mais empatia. O que é a empatia? Senão assumir sobre nós as vezes do samaritano. Imaginem vocês, a igreja que nós queremos marcar com a força da misericórdia é a igreja que se preocupa, é a igreja que se aflige, não porque falta a luz, não porque o forro precisa ser mudado, ou precisamos embelezar a nossa igreja, o nosso templo com lindos vitrais. A igreja que se aflige porque tem um irmão que sofre. O bom samaritano conseguiu nos deixar um testemunho de empatia, porque foi o único que, passando pelo caminho, na descida, rumo àquela cidadezinha, percebeu alguém que tinha uma dor. Diferente dos fariseus, diferente dos sacerdotes, diferente dos levitas, ele se preocupou, ele teve empatia e ali se aproximou. Então nos deixa um testemunho e um ensinamento, que enquanto batizadas, corpo da igreja do Senhor, só seremos reconhecidos como uma igreja da misericórdia, se formos capazes de ter a empatia, a doçura da preocupação, a firmeza da coragem que nos leva a assumir a roupagem de ser o próximo na vida daqueles que têm uma dor e uma necessidade. Não pode ser o rigor, não pode ser a lei a nos motivar, assim como motivou aqueles que passaram ao largo, deve ser a força do amor. Um bolo sem açúcar é gostoso? Não, amarga. Assim como também é amarga a igreja que se diz misericordiosa, mas ao fim ela se apresenta como falsa, porque de amor misericordioso ela não consegue apresentar através da ação dos atos daqueles que a compõem. Por isso, se o bolo precisa da farinha do comprometimento, acima de tudo, ele precisa do açúcar da empatia, e a igreja comprometida e empática pode começar a deixar marcas da misericórdia do seu Senhor. Ora, voltemos à receita da vovó. Depois dos elementos secos, nós precisamos, para dar liga a essas massas, dar liga a essas farinhas, um terceiro ingrediente fundamental que algumas e alguns de vocês já apresentaram. Oi? Menino do céu, aonde que eu coloquei? Está aqui. Não. É o ovo, né? Ó, está aqui o ovo. Está aqui o ovo. Não vamos esquecer. Se o ovo dá a liga para fazer o bolo, como ingrediente necessário para construir a igreja da misericórdia, nós temos a ação social, ou por que não dizer, a compreensão de que somos membros e agentes da misericórdia do Senhor na sociedade, na realidade aonde nós nos encontramos, na própria igreja composta por agentes sociais. Somos fundamentais para dar a liga necessária
do amor, da misericórdia do nosso Deus. Vamos ouvir. Os ovos agem como um agente de ligação no bolo, assim como as ações sociais conectam a igreja à comunidade. Programa de auxílio aos necessitados, visitas a hospitais e prisões e ações de caridade são essenciais. Com frequência, falamos muito sobre o amor, falamos muito sobre o perdão, falamos muito sobre a misericórdia, hoje, durante toda essa jornada, mas quando somos inquiridos, somos convocados a deixar marcas daquilo que falamos abundantemente, poucos se comprometem com a missão. E digo isso levando à reflexão algumas realidades que nos incomodam. Primeiro, visita aos doentes, e se olharmos as obras de misericórdia, aquelas corporais e espirituais, perceberemos ali 5 exercícios que poderão sem dúvida nos ajudar a colocar em prática, a dar liga ao comprometimento que nós assumimos com um sim responsável, a essa vontade de marcar o mundo com o amor do Senhor, com a atitude empática. Então precisamos colocar tudo isso em prática. Como? Visitando os doentes, visitando os idosos em casas de repouso. Muitos de nós queremos distância, mas um lugar onde a misericórdia do Senhor deveria marcar com a presença dos agentes, e por que não dizer dos cristãos, agentes da misericórdia do Senhor, as penitenciárias. Ora, nós cristãos que por vezes entramos na onda para dizer que todos aqueles que carregam más atitudes precisam ser eliminados, aqui renovamos a fé dizendo que uma pessoa que nasce com a marca do nosso Criador sempre será um filho amado por Deus, e ele nunca desistirá de um filho seu. Por que nós desistiremos? Porque nós entraremos na jogada proclamando, como ouvimos por tempos, que bandido bom é bandido morto, pessoa ruim se torna boa quando eliminada. Se o nosso Deus não desiste dos seus, por que nós desistiremos dos nossos irmãos e irmãs, que batemos no peito dizendo que por missão temos a construção da fraternidade? Evangelização em realidades que exigem de nós mais do que a capacidade humana, uma atitude de fé. Eis aqui o ingrediente que nós não esperávamos: colocar em prática, através de ações concretas, aquilo que professamos, por palavras, porque agora se faz necessário professar com a vida. Visitar os doentes, ir aos hospitais, rezar por aquelas pessoas que têm uma dor, colocar sob as nossas orações e, acima de tudo, sobre os nossos sofrimentos, porque deveríamos sofrer diante dos sofrimentos de tantos irmãos que percebemos. Deveríamos colocar não somente o espírito em oblação, mas acima de tudo a nossa vida em ação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos começar a colocar este ingrediente da ação concreta em prática, porque se eu tenho a farinha e o açúcar para fazer bem um bolo, sem o ovo ele também não cresce, a massa não dá liga, e então corremos o risco de olhar para a mamãe e para a vovó e dizer assim: mentira, a senhora me enganou, dizendo que iria fazer um bolo, mas sem o ovo esse bolo não sai. Dizemos ser a igreja da misericórdia, ouvimos a palavra do entusiasmo, partilhamos o pão que nos sustenta, mas a prática nada tem a ver com todas essas forças que nós recebemos.
somos sacos vazios, sacos frágeis. E aqui esquecemos que o ovo, além da liga, ele dá consistência à massa. E a consistência da Igreja da Misericórdia é o testemunho que ela dá. Ela pode muito dizer, pouco fazer, e interferência nenhuma causar, mudança nenhuma suscitar na realidade aonde ela se encontra. Olha para quem está do seu lado aí e pergunta: você é uma massa sem ovo? Pergunta. Muito bem. Você é uma massa sem ovo? Porque se levarmos em consideração a Igreja da Misericórdia, que depois de tanta meditação e oração nós construímos hoje, nós não podemos ser ingredientes sem o ovo, não podemos ser incoerentes, não podemos nos tornar pessoas que muito falam e pouco fazem. Precisamos encarnar uma empatia que nos leve com coragem a ir àquelas realidades aonde muitos já viraram as costas. Precisamos ali estar. Terceiro ingrediente importante, o ovo. Mas nós temos um quarto ingrediente que nós não podemos esquecer. Depois do ovo batido com a farinha e o açúcar, nós queremos fazer um bolo, mas não é um bolo qualquer. Nós queremos fazer uma igreja, e não é uma igreja qualquer. Nós não queremos fazer a igreja da lei, nós não queremos fazer a igreja do rigor, nós queremos construir a igreja da misericórdia. Ela tem a lei, sem dúvida, a lei tem o seu rigor? Tem, mas toda a lei e todo o rigor devem estar embebidos do sabor diferenciado da igreja do amor. Caso contrário, nós teríamos aqui uma delegacia, um tribunal, e não uma igreja. Nós não teríamos um templo de reflexão, mas teríamos o jargão que, no conceito popular, daria muito mais certo do que o testemunho do amor misericordioso com a parábola do samaritano ou do pai amoroso diante do seu filho pródigo. É o amor quem vence, não é escreveu, não leu, o pau comeu. De modo algum. O bolo que nós queremos fazer tem gosto de laranja, mas na igreja do Senhor tem gosto de misericórdia. E a misericórdia, ela foi aqui compreendida como um coração miserável. O poderoso olha para os seus filhos e percebe a miséria, e a força do seu amor é capaz de resgatar aqueles que o pecado tornou miserável. Deus não desiste dos seus. Papa Francisco deu um testemunho esses dias, na verdade ele repetiu, porque no ano da misericórdia ele já havia contado essa história. Ele disse que na Argentina conheceu uma senhorinha já avançada na idade, que olhou para ele, arcebispo, e disse assim: padre, Deus não se cansa de nos perdoar, nós é que nos cansamos de pedir perdão. Que a força da misericórdia desperte em nós esta verdade. O Senhor está para nos amar, o Senhor está para nos perdoar. Precisamos pedir o seu amor e o seu perdão. E nunca esquecer que o Senhor se manifesta através da força amorosa que nos transforma, no rosto, no olhar e na atitude daqueles que nos rodeiam. Somos instrumentos das mãos do Senhor. Eis a laranja que vai dar um sabor diferenciado à massa que nós preparamos para o bolo.
Ao final o bolo será de laranja. Não vamos esquecer todos os instrumentos, mas ao final o bolo que nós comeremos terá um gosto de laranja, diferenciado. A igreja onde nós participamos tem o seu corpo de doutrinas? Sim. A igreja onde nós atuamos tem as suas regras pastorais? Sem dúvida. A igreja onde nós atuamos tem as suas normas catequéticas? Claro. Mas a igreja cheia das suas normas e regras, da sua organização fundamental, é a igreja onde o amor transborda em cada regra, em cada norma, em cada organização. E então essa igreja nunca fecha as portas para aquilo que é o essencial, o sabor que dará uma identidade a todos aqueles que baterem as suas portas. A igreja do amor exalada na ação de cada membro que a compõe. Então não é a igreja de faça primeiro e receba depois. É a igreja da acolhida no amor primeiro e da formação para a atuação consciente na comunidade depois. Porque acima de tudo, nós só vamos comer o bolo depois que sentirmos o perfume gostoso que ele exala. Ninguém vai pegando e vai comendo. A gente pega e, como dizia a minha avó, a gente dá aquela cheirada, não é verdade? A gente, que cheiro bom, tem um cheirinho de laranja. A gente chega numa igreja acolhedora, uma igreja que não é juíza, impiedosa, uma igreja amorosa e calorosa, acolhedora, e logo sentimos o cheirinho gostoso do perfume da misericórdia do nosso Deus. Não vamos fechar as portas para que esse perfume inunde a nossa igreja, a nossa vida, a nossa ação de batizados e batizadas, porque somos o corpo da igreja misericordiosa que construímos. Somos parte fundamental dos ingredientes. E este perfume, este sabor passa por cada um, por cada uma de nós. Depois da farinha do comprometimento, depois do açúcar da empatia, depois do ovo da liga e da ação social, da responsabilidade fraterna, da atitude, da misericórdia e da coerência, nós temos a laranja do sabor, a laranja da essência exalada com convicção e vigor por toda a igreja, para fazer com que essa massa muito bem preparada cresça. Precisamos muito bem, ninguém errou agora, né? E então, não queria fazer propaganda, mas fermento antigamente era pó royal, né? Então a vovó pegava o fermento e colocava, depois da massa bem batida, aonde a gente não conseguia perceber nenhum ingrediente sozinho, porque estava tudo muito bem batido e homogêneo. Aqui nós colocamos o fermento. E o que é o fermento na construção de uma igreja da misericórdia? O fermento é a educação e a formação. A educação na fé e a formação em valores de misericórdia são o fermento que faz a comunidade crescer em entendimento e profundidade espiritual. Imaginem vocês, essa jornada que nós aqui estamos vivendo é o fermento nessa massa tão importante na construção de uma igreja da misericórdia. Conhecer, estudar, ouvir o testemunho, colher as palavras e, acima de tudo, deixar que tudo isso produza em nós, assim como o Espírito suscita na igreja, a verdadeira ação de conversão para a misericórdia no Senhor. Ora, se o fermento da educação
e da formação se encontra em baixa na dinâmica da igreja, precisamos nos comprometer um pouco mais com ela. Somos cristãos e por vezes preguiçosos quando o assunto é conhecer o terreno aonde nós pisamos enquanto membros de uma comunidade cristã. Somos preguiçosos no entendimento, no estudo da própria palavra de Deus ou da doutrina da nossa igreja. E a preguiça é tanta que, além de não fazermos sozinhos, quando pedimos uma formação comunitária, são poucos aqueles que participam. Não vamos deixar passar a oportunidade de colocar o verdadeiro fermento da formação e do conhecimento como ingrediente fundamental na construção da nossa Igreja da Misericórdia, porque nós não queremos ser misericordiosos como a Dona Maria, como o seu João, como o seu Joaquim ou a Dona Josefa. Nós queremos ser misericordiosos como o nosso Senhor Jesus Cristo. O amor que nós queremos marcar o mundo é o amor que brota do seu coração. O amor que nós queremos semear na vida daqueles que nós encontramos no decorrer da vida é o amor daquele que abunda nos evangelhos. E o amor do Senhor, ele gera em nós um compromisso, ele gera em nós uma empatia. O amor do Senhor produz em nós um desejo de ação que não tem como não deixarmos o sabor diferenciado do Senhor por onde passarmos. É muito importante o fermento na construção dessa igreja, assim como é necessário conhecer os manejos. Dizia a minha sobrinha, o Paranauê para fazer o bom bolo. Isso quer dizer, não se coloca tudo junto de uma vez, tem um modo para bater. A vovó dizia, se você começa batendo da direita para a esquerda, não bata da esquerda para a direita, porque desanda, não é verdade? Na igreja, aonde cada um diz o que pensa, aonde cada um diz o que acha ser o certo, a Igreja da Misericórdia, uma hora desanda, porque para o seu João, a lei deve ser vivida com rigor, e colocar para fora quem não estiver de acordo. Para a Dona Maria, todos podem participar, independente se assumem ou não um compromisso na dinâmica. Então, uma hora essa igreja desandará. Uma hora a Igreja da Misericórdia perderá a sua identidade. Atenção, a Igreja da Misericórdia tem uma cabeça. Se nós somos o seu corpo, a cabeça é o próprio Cristo, o Senhor das misericórdias. É a partir dele que nós, enquanto corpo da igreja, agimos. E é fundamental que o conheçamos. É condição para a construção dessa Igreja da Misericórdia que nós estudemos aquilo que de fato é o corpo de doutrina, de catequética, mas acima de tudo, o que é o coração da boa nova da nossa igreja. Não vamos deixar, repito, passar a oportunidade de colocar abundantemente um ingrediente, fermento, formação e conhecimento na construção da nossa Igreja da Misericórdia ou no bolo que agora preparamos com tanto carinho. Esqueci, na empolgação de mostrar até um instrumento tão importante para a gente poder fazer esse bolo. A vovó, quando tinha ali a sua bacinha para poder colocar todos os instrumentos, por que não dizer os ingredientes para fazer o bolo, ela vinha com um material especial. O quê? Haja colher, não é verdade? É uma palmatória, não, menina, nossa senhora, não é a igreja da punição, do rigor, é da misericórdia. Uma colher de pau, e ela dizia assim:
essa colher é própria para o bolo. Então ela não deixava mexer arroz, nem colocar no feijão, nem fritar ovo. Era a colher do bolo. E ali ela batia. E quando faltava força, ela descansava e batia um pouco mais. Ora, a colher para fazer o bolo é importante, porque é a partir dela que os instrumentos vão sendo misturados. Na construção da Igreja da Misericórdia, quem é que corresponde à colher? Quem? Oi? Olha para quem está do seu lado aí e diga: você é a colher. Fala com ela. Tudo bem. Fala assim, ó: você é a colher de pau, né? Não é cara de pau não, pelo amor de Deus. É a colher de pau, mas não é cara de pau, viu? É a colher de pau. Ó, se com a colher eu misturo os ingredientes para fazer esse bolo gostoso, na Igreja da Misericórdia, cada batizado e batizada tem a missão diferenciada de misturar o ingrediente do comprometimento, da empatia, reconhecer-se liga para poder unir os diferentes, construir pontes, fazer com que os espaços sejam diminuídos, eliminados, entre aqueles irmãos que pensam diferentes, ou entre aqueles que batem à nossa porta, às vezes marcados pelos pecados, com a identidade desfigurada, com a dignidade retirada. E então nós vamos dar um sabor, colocar ali o perfume do nosso Senhor, reconhecendo que temos sim a formação necessária, o conhecimento fundamental para misturar ingredientes tão distintos e formar essa massa bonita do corpo, da misericórdia, que é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos fundamentais. Se é o Espírito quem suscita a Igreja para a ação da misericórdia, nós somos instrumentos para que o Espírito faça acontecer o verdadeiro milagre do amor do Senhor entre aqueles que compõem a sua Igreja. Meus irmãos, minhas irmãs, a colher está aí muito bem colocada. O sabor, eu repito, a igreja deve ser um lugar de acolhimento para todos, independentemente de seu passado, condição social ou crenças, assim como os diferentes sabores que tornam um bolo delicioso, a inclusão enriquece a comunidade. Depois de tudo muito bem preparado, a massa muito bem feita, nós colocamos tudo dentro de uma forma, e depois da massa na forma, nós colocamos aonde? No forno. E o que é que tem no forno? Fogo, não é verdade? Sem o fogo, a massa não transforma. Sem o fogo, a massa não cresce. Sem o calor, aquela massa não vira bolo. O que é o fogo, o forno, como ingrediente na construção da Igreja da Misericórdia? É a paciência e a perseverança. O tempo do forno reflete para nós a graça de Deus e o seu kairós. Assim como um bolo precisa de tempo para assar, a construção de uma comunidade misericordiosa requer paciência e perseverança, reconhecendo que mudanças profundas e significativas levam tempo. Nós somos instrumentos, nós somos a semente lançada no terreno preparado. Fizemos a nossa parte, marcamos o mundo com o sinal do amor. A mudança aconteceu, não conseguimos percebê-la, mas o Espírito Santo fará com que, do mesmo jeito que a semente brotando crescerá e frutificará,
também este bolo cresça, seja saboreado, por vezes, não pelos mesmos que bateram a massa, que cansaram na procura e na escolha dos ingredientes bons. Outros se servirão deste bolo e, sem dúvida, se alegrarão. Dirão: que bolo bom, parabéns quem o preparou. Me alegro por ter podido comer ao menos um pedaço. Paciência e perseverança. O que hoje para nós é certeza, amanhã para nós pode ter sido uma grande arrogância, aonde a atitude que eu tive não foi pela igreja do Senhor, mas foi pura e simplesmente para responder a um desejo de prepotência que nada tinha a ver com a misericórdia de Deus, mas acima de tudo, com as minhas vontades humanas. A igreja da misericórdia sempre espera e pacientemente aposta na certeza de que aqueles que beberam ou se deixaram marcar pelo testemunho amoroso dos cristãos e das cristãs, estes assumirão sem dúvida um compromisso de mudança e conversão. O Espírito do Senhor e a força do seu amor não falham nessa missão de bem. Olha para quem está do seu lado aí, põe a mãozinha no braço dele. Diga para mim, essa massa está quente ou fria, pelo amor de Jesus Cristo? Vamos acender o forno. Não é verdade? Porque se o forno é da paciência e da perseverança, o forno quente, às vezes o forno pode se encontrar frio, e ao invés da paciência e da perseverança, esse forno pode ter sido regulado mal, está na marca da indiferença. E o forno, marcado pela indiferença, ele deixa com que a massa desande, porque ela não alcançará o seu fim, ela não baterá a sua meta, ela não alcançará a sua identidade. A indiferença pode estragar tudo aquilo que foi muito bem preparado, bem batido, e chegando ao forno, desanda. A igreja da misericórdia nunca será a igreja do esfriamento ou a igreja da indiferença. Vamos supor que a vovó é confeiteira de mão cheia, e aí o forno fez crescer aquele bolo, exalou a casa inteira. Aí a vovó tira o bolo e o neto vem para poder comer um pedaço, ela bate na mão dele e fala assim: espera, menino, porque eu ainda vou enfeitar esse bolo, vou colocar um glacê em cima dele, vou colocar uma cobertura, vou fazer uma calda de laranja, para que você coma esse bolo gostoso, bem preparado, mas agora também caprichosamente colocado diante de todos. O que é o glacê? O que é a cobertura desse bolo? Se não para nós que queremos ingredientes para construir a igreja da misericórdia, a oração e a contemplação. A oração e a contemplação são o glacê, a cobertura que cobre e embeleza o bolo, trazendo brilho e doçura ao trabalho da igreja, inspirando a comunidade a viver em estado de gratidão e conexão com o divino. Quem se encontra nesse estado de gratidão e conexão com o divino, nunca será azedo, amargo, rancoroso, quando diante de si chega alguém pedindo a ajuda, chega alguém trazendo uma dor, marcado pelo pecado ou desamor. A cobertura desse bolo também reflete o que nós estamos vivendo enquanto igreja, através da oração, da contemplação, da adoração.
Nós queremos pedir ao Senhor que faça de nós uma igreja sempre pronta, grata, para apresentar ao mundo aquilo que nos identifica, um amor que nos faz gente diferenciada. Nós queremos uma igreja misericordiosa, sim ou não? Sim. Sejamos misericordiosos. Nós queremos uma igreja diferenciada, sim ou não? Sim. Façamos diferente. E assim, sem dúvida, tendo o Senhor como referência, a força do seu amor como sustento, é impossível que não sejamos a igreja da misericórdia. É impossível que não deixemos as marcas da misericórdia do Senhor por onde passarmos. Cada ingrediente representa uma faceta essencial do que seria necessário para construir não apenas uma estrutura física, mas uma verdadeira comunidade de fé, baseada na misericórdia, no amor e na acolhida. Esta é uma reflexão simples, mas, por que não dizer também poderosa, sobre como os valores podem ser traduzidos em ações concretas no coração da comunidade. Um dia, São Luís Orione, sendo convidado para uma novena, ele, dirigindo-se para a comunidade, faz uma pregação tão bonita sobre o amor de Deus, que ele dá um exemplo para dizer o quanto o amor do Senhor é forte e não desiste de nós. E aí ele chancela essa verdade com um testemunho que nos choca. Ele disse assim: se até um filho, colocando veneno no prato de sua mãe, levando-a à morte, se ele se arrependesse do mal feito, Deus o perdoaria. E sempre elogiado pela sua oratória, um homem de oração, terminou a missa até adiantado na hora, voltou para a sua cidade, havia perdido o trem de retorno, caminhando, e quando ele se assusta, olhando para trás, se deparando com um homem que estava seguindo, ele para e pergunta: quem é que está aí? E aquele homem olha para Dom Orione, o padre Orione, e pergunta: de onde foi que o senhor me conheceu? Aonde foi que o senhor ouviu falar de mim? E Dom Orione, olhando para o homem, disse: eu não conheço o senhor, nunca ouvi falar do Senhor. E então aquele homem se coloca diante de Dom Orione de joelhos e diz: eu sou o filho que colocou o veneno no prato da mãe, e desde quando aquilo aconteceu, sempre me angustiei, nunca vivi a serenidade, e eu me arrependo amargamente, e desejo o perdão e a misericórdia de Deus. E Dom Orione, naquele momento, colhe a confissão daquele filho pecador, reza com aquele homem, abençoa a sua vida e o absolve dos seus pecados. E aquele homem volta, portando não mais o fedor da morte, mas o perfume da vida nova, o perfume do ressuscitado, o perfume da misericórdia de Deus, que aos seus filhos acolhe e vence o mal que um dia os destruía. Peçamos a Deus, encerrando este momento formativo, que Ele nos dê a graça de sempre vencer os males em nós e deixar sempre forte, ir para fora de nós através de atos concretos, a força do seu amor, que é a misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E viva a misericórdia de Deus.